Olá, turma. Bom, vamos continuar a aula de proteínas. Na verdade, a gente já tinha estudado tudo sobre aminoácidos, sobre ligação peptídica, sobre formação dos peptídeos e vamos continuar a história, né? Então, hoje a gente vai conhecer as estruturas que a gente tem descrito para a proteína, quais são as forças químicas envolvidas nessas estruturas, né? E por que elas são importantes, onde é que a gente encontra, vai ser algo mais ou menos nesse sentido, né? Bom, então vamos começar pela estrutura primária. Vou tentar ser bem breve para não complicar muito. A estrutura primária das proteínas, como está colocado nessa figura, nada mais é do que um colar, como vocês estão vendo, de bolinhas, onde cada bolinha dessa é um resíduo de aminoácido. Na verdade, são aminoácidos ligados por ligações peptídicas, como vocês estão vendo, onde a gente não enxerga uma estrutura tridimensional, a gente não sabe como essa proteína está no seu final, quem está por trás, por cima, por baixo, no interior da proteína, a gente não sabe. Quando nós estamos colocando exatamente o que está na figura, que é a sequência de aminoácidos ligados por ligação peptídica, estamos falando da estrutura primária. É o início da história, né? O início da história, onde a sequência dos resíduos de aminoácidos está colocado na imagem, né, ou no texto, que por acaso estejamos lendo. Né? Então, essa imagem, que é parecida com o que a gente viu na aula passada, diz isso bem para a gente. Grupo carboxila ligado por uma ligação peptídica. Na estrutura primária, a gente vai ter uma região amino-terminal, uma região carboxo-terminal. Percebam que os radicais não participam da ligação peptídica, ou seja, eles estão íntegros e colocando essas características para a proteína. Essa estrutura primária é super importante. Essa estrutura primária é a estrutura que determina o formato final dessa proteína, porque ela coloca para a gente quem é o aminoácido e coloca também a posição desse aminoácido na estrutura. Tanto que a gente costuma dizer que existem duas grandes verdades quando se fala de estrutura de proteína. Uma delas é que cada uma das proteínas tem uma estrutura tridimensional única, ou seja, cada proteína tem a sua estrutura, é impossível a gente ter a mesma proteína com estruturas diferentes, né? Tridimensional. E essa estrutura tridimensional está relacionada com a sua função. Ou seja, uma proteína executa a sua função se estiver na estrutura final é, bem organizada e desenhada. Então, essa forma da proteína depende de quem? Da sequência e do perfil de aminoácidos. Então, uma figurinha como essa, não basta dizer que o peptídeo tem 25 aminoácidos. Tem que ter 25, o número é importante, mas a sequência dos aminoácidos é super importante. Porque cada um vai ter um perfil diferente e essa posição vai determinar como o dobramento acontece no final. O que eu estou querendo dizer é que se você trocar um dos aminoácidos, você pode ter consequências diversas para o formato final da proteína. Inclusive perder a função. Essa proteína pode perder a função se ocorrer uma troca de aminoácidos por algum erro ou a deleção de um dos aminoácidos. Né? Então é necessário entender isso bem direitinho. Só que essa estrutura linear não fica linear em todo momento. Então, é uma estrutura que se dobra sobre si mesma. Seria essa estrutura secundária. Né? E existem, é o início desse dobramento, onde os átomos vão interagir entre si, formando o que nós chamamos de estrutura secundária, que seriam padrões de dobramentos encontrados ao longo da estrutura proteica. Quem trouxe para a gente um entendimento sobre estrutura de proteína, né? Não exclusivamente, mas eles trouxeram, porque nessa época se estudava muito proteína, né? E já tinha, de certa maneira, tecnologia para elucidar um pouco mais a estrutura delas. Foi Linus Pauling e Robert Corey, na década de 50, né? E é graças a eles que a gente sabe muito do que sabe hoje, né? Então, quais são os padrões que a gente encontra, né, regular de dobramento? Ou seja, padrões que a gente encontra na maioria das proteínas.
É a hélice alfa, como vocês veem na figura, e a folha beta. Folha beta que parece um leque dobradinho, são duas fitas, né, que ficam juntinhas uma das outras, ou ela pode se enrolar sobre si mesma, formando uma espiral. Nós chamamos de hélice alfa, ou alfa-hélice. Quem mantém essas duas fitas desse jeito, ou assim, quem mantém a fita organizada desse jeito, são pontes de hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse tracejado entre oxigênio e hidrogênio. Entre aminoácidos próximos um do outro, né? Não são tão distantes assim. Considerando uma proteína que tem 500 aminoácidos ou mais, esses aqui estão muito perto. Então vejam que não é uma ligação covalente forte, é uma ligação mais fraca que mantém essa estrutura secundária, né? Aqui dá para ver melhor. Ponte de hidrogênio entre aminoácidos próximos. E é essa proximidade dos aminoácidos que fazem com que a fita vá se dobrando no momento em que ela está sendo formada ainda lá no retículo endoplasmático, por exemplo, né? Do mesmo jeito acontece com a conformação beta ou folha beta pregueada. As fitas ficam pertinho um do outro por causa das pontes de hidrogênio, né? Às vezes acontece com 2 filamentos, às vezes acontece com mais filamentos, né? Não sei se está ficando claro para vocês, mas nessa imagem eu acho que vai ficar. Nós temos a estrutura de uma proteína inteira e percebam que no interior delas existem dobramentos que são clássicos, ó, como esse aqui de trás também. Se fizermos uma ampliação, vamos visualizar que se trata de uma hélice alfa ou de uma folha beta mantida por ponte de hidrogênio. Ou seja, estou analisando segmentos da estrutura proteica, por isso que eu chamo de estrutura secundária. Existem em todas as proteínas, é tudo do mesmo jeito? Não, né? As proteínas contêm estruturas únicas, então a gente vai ver aqui alguns exemplos de proteínas que vão ter mais folha beta, outras vão ter mais folha hélice alfa. Pois bem, esse dobramento não finaliza aí, ela vai ficando mais complexa, ou seja, você vai pegar agora a proteína inteira, ela vai se dobrar sobre si mesma, as pessoas chamam de novelo de lã também, ou de enovelamento, justamente por causa disso. E quando você analisa a estrutura da proteína inteira, tridimensional, também chamada de conformação nativa da proteína, estamos falando, na maioria das vezes, de estrutura terciária. Essa estrutura terciária, ou estrutura tridimensional, é o que está relacionado com as funções biológicas. Por exemplo, essa aqui é a mioglobina, é um exemplo só de uma proteína contida no interior do músculo, por isso chamada de mioglobina. É uma proteína que tem uma riqueza muito grande de hélice alfa, tá vendo aqui, ó? E que tem um dobramento tão especial que consegue unir-se a um anelzinho chamado de grupo M, que está comum também na hemoglobina, e que agrega um átomo de ferro. Por que eu estou colocando isso? Estou colocando isso para vocês entenderem que esse dobramento final da proteína é muito importante, porque qualquer coisinha que sai errado, desde a sequência, após a produção dessa proteína, alguma alteração no ambiente da célula, pode fazer com que mude a conformação dessa proteína e esse átomo de ferro pode não ficar aí, e aí ela perde a função, né? Então, é só para exemplificar. Nesse quadro, a gente consegue ver alguns exemplos. Ó. A mioglobina, por exemplo, tem 153 resíduos, veja que cada um tem um número diferente, não é tão grande assim. Ela não tem nenhuma conformação beta, ela é feita basicamente de hélice alfa dentro da sua estrutura. Então, são termos muito comuns quando estão se descrevendo a proteína. A quantidade de resíduos de aminoácidos, a quantidade de padrões de dobramento que são encontrados. Então, isso é muito comum nos livros de bioquímica, de fisiologia. Então, serão termos comuns no dia a dia de quem estiver estudando bioquímica, claro, né? E aí você já sabe do que se trata. Uma coisa super importante é entender quem é que mantém esse dobramento, como é que ela se dobra, por que é que isso acontece. A gente começa a pensar agora no que a gente não tinha pensado ainda, que eram os radicais dos aminoácidos que não participavam da ligação peptídica. Então, nesse caso, eles vão interagir entre si.
os radicais. E geralmente estão longe um do outro. Então, eles vão interagir por interações fracas. Por exemplo, ligações iônicas ou interações eletrostáticas, aminoácidos com cargas positivas se sentindo atraídos por aminoácidos de cargas negativas. Temos uma força que você já conhece, que é ponte de hidrogênio, também participa aqui. E uma chamada de interação hidrofóbica. Essa interação hidrofóbica significa, ou representa, né, os aminoácidos hidrofóbicos agregados entre si. Considerando que um hidrofóbico não gosta de água, o outro também não, eles vão se juntar e dessa maneira se escondem dos ambientes aquosos ou da interação com a água. Isso é muito comum no interior de proteínas globulares. Então, quando você vê que essas interações químicas determinam o dobramento, a gente começa a perceber que o aminoácido precisa estar exatamente nesse lugar, que é o que nos remete à estrutura primária da proteína. Então, a quantidade não diz tudo, mas a posição, ou seja, a sequência dos aminoácidos pode determinar o seu dobramento final. Basta uma posição errada, ó, ao invés de colocar um aminoácido de carga positiva, a gente colocou outro com carga negativa, essa interação não acontece. O negativo com negativo não dá certo. Então, essa fita já vai para o outro lado, ou seja, a gente já vai mudar o dobramento da proteína. E isso pode trazer consequências para a proteína. Muitas vezes pode até trazer doenças para a proteína. Né? Uma das questões mais estudadas é sobre doença falciforme, ou anemia falciforme, né, que seria interessante que vocês conhecessem um pouco sobre ela, que é justamente um aminoácido que é trocado para as pessoas que têm essa doença genética, então você produz uma proteína mutada. E um aminoácido só pode fazer com que essa proteína cause uma doença, que para algumas pessoas essa anemia pode ser muito severa e muito complicada. Bom, eu trouxe para vocês dois exemplos só para a gente brincar sobre localização do aminoácido. Essa aqui é uma proteína chamada citocromo C, é uma proteína que está no interior da mitocôndria, ela anda por ambientes aquosos. Então, para ela poder andar por ambientes aquosos, o que é que acontece? A gente vai ter que ter do lado de fora dessa proteína, já que é tudo interagindo com a água, cadeias hidrofílicas de aminoácidos. E aquele laranjinha lá dentro, escondido, seriam aminoácidos de cadeia hidrofóbica. Ou seja, hidrofílicos e hidrofóbicos se arranjam de uma forma que a proteína consegue executar sua função perfeitamente bem. Né? E isso muda de proteína para proteína, claro. Peguei exemplo aqui de uma que não está no ambiente aquoso, ela está dentro da membrana. Imagine que é um cano, e aí vocês estão olhando o cano de frente. Então, em torno, a gente vai ter membrana plasmática, que seriam feita de gordura, né, de lipídio. Então, ao redor dessa proteína, a gente vai encontrar aminoácidos apolares, que é por isso que ela fica presa na membrana. E a membrana também é apolar, né? Ou lipídica. E o interior, que é para onde passa a água, deve ser feito por aminoácidos hidrofílicos. Então, percebam como cada característica que a gente estudou de aminoácido determina como essa proteína se arranja, determina a localização da proteína numa célula, a sua função nessa célula, então todos são de extrema importância. Algumas proteínas existem na sua característica quaternária. Percebam, quaternária, essa foto já diz tudo. Quando é que eu digo que uma proteína tem estrutura quaternária? Porque ela é formada por vários blocos. Esses blocos são individuais, vejam que está cada um de uma cor, são determinados por uma região diferente do nosso DNA, e são produzidas independentes, só que elas se juntam por interações fracas e formam a proteína. Então, quando a gente tem várias subunidades, nós chamamos de estrutura quaternária. Não é toda proteína que tem, né? A hemoglobina, por exemplo, é uma das que tem, que é o que está exemplificado aqui. Tem uma estrutura quaternária formada por 4 subunidades. Né? E nessa figura mostra a estrutura inteira. Estrutura primária, que se dobra formando os padrões, que se complexa formando a estrutura terciária e que pode, porventura, formar a estrutura quaternária.
Chegando na estrutura terciária ou quaternária, depender da proteína, ela está pronta para executar a sua função. Percebam que quem mantém essa estrutura final, tridimensional, são interações fracas, ou seja, essa proteína pode ser móvel, o que é bom para executar a sua função, mas ela pode ser, móvel não, maleável, né? Mas pode ser também muito frágil, que é o que a gente vai ver no finalzinho da aula de hoje. Porque quebrar uma ligação peptídica é difícil, porque é a ligação covalente, mas as outras são fáceis de se desfazer. Então, a proteína pode perder a forma muito fácil, por isso que elas são muito sensíveis, né? Vamos ver um pouco mais sobre elas, começando pela sua classificação. É uma classificação genérica, mas eu gosto de falar porque, vez por outra, aparecem esses termos. Por exemplo, a proteína pode ser classificada em relação à composição e em relação à forma. Composição é o que é que ela tem. Se ela tiver só aminoácido, ela é simples. Mas se ela tiver, além de aminoácido, tiver outras coisas, ela está conjugada com essas outras coisas. Entendido? Quanto à forma, mais simples ainda. Proteína pode ser esférica, globular. Pode ser uma fibra, uma cadeia, fibrosa. É forma, é formato. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui a albumina é um aminoácido. É uma proteína simples, porque só tem aminoácidos, e é esférica, porque está globular, porque é esférica. Está no sangue, né, conduz materiais hidrofóbicos no sangue. Entendido? Quando é que eu digo que ela é conjugada? A hemoglobina é conjugada. Por quê? Porque ela tem um grupo N e um ferro. Ó. São 4 subunidades, um disquinho verde, que seria esse. É um grupo que não é aminoácido, é um grupo M, que tem um ferro no meio, que é o responsável pela condução do oxigênio. Inclusive, eu sugiro fortemente que vocês leiam sobre a estrutura de hemoglobina. É super importante. Né? E sobre doença falciforme. Então, pode ser que seja uma proteína ligada a ferro, pode ser que seja uma proteína ligada a cálcio, uma proteína ligada a gordura, como HDL, LDL. E a gente tem vários exemplos que nós vamos ver na disciplina. Então, nesses casos, nós chamamos de proteína conjugada. É por isso o termo, né? E aí, em relação à forma, temos as esféricas e as fibrosas. Existe uma questão relacionada à sua função. Por exemplo, as fibrosas normalmente são mais são pouco hidrossolúveis, né? São mais de sustentação, de dar forma para as células, como o microtúbulo, ou para dar sustentação a tecido, como o colágeno, como a queratina, que é o exemplo que eu estou dando a vocês aqui na imagem, está presente no tegumento, no cabelo, nas unhas, na pele, mantida por duas fitinhas, ó, coloridinha, está colorido por causa da figura, né? Duas fitinhas são mantidas por interações fracas e também por pontes de sulfeto, que são ligações covalentes. Então, como são ligações fracas, se a gente botar calor demais, a gente pode alterar essa queratina, que é o que, ou seja, pode romper essas fitinhas e as ligações e as fitinhas se deslizarem, né, entre si, fazendo com que a gente tenha alteração na forma da fibra do seu cabelo, por exemplo, ou de uma roupa que tenha lã, e assim por diante, né? São exemplos de como a gente pode alterar. As globulares, não. As globulares são esferas, geralmente são as que têm função móveis, hidrossolúveis, proteínas carreadoras, ou as enzimas. A gente vai ter uma aula só sobre enzimas. Então, proteína que se mexe, proteína que faz transporte de um canto a outro, né, são chamadas de proteínas globulares. Elas são, por natureza, mais hidrofílicas, justamente porque o nosso corpo é feito de água. Né? Bom, essa seria o que eu acho mais simples e genérico sobre a estrutura de proteína. Acho que é o básico que todo mundo precisa saber. E o livro vai ajudar vocês a aprofundar um pouco mais. Tá? Por fim, eu gostaria de mencionar o que é que acontece com a proteína quando a gente rompe essas estruturas fracas, essas ligações não covalentes. Nós chamamos isso de desnaturação de proteínas. A figura de estudo, a proteína, no seu formato nativo, enovelado e ativo da proteína, pode se abrir parcialmente ou totalmente. Não foi completamente destruída, a estrutura primária não foi destruída, estão vendo? Ou seja, continua sendo uma proteína, só que uma proteína que perdeu a forma. E possivelmente ela vai perder a sua função.
Então, às vezes, é complicado e a gente busca não passar por isso para que a gente não perca a função das nossas próprias proteínas. No entanto, quando nós estamos falando de proteínas do alimento, nós naturalmente fazemos desnaturação proteica, que é para facilitar a quebra da proteína e digestão dela. Que é isso que a gente quer, para poder pegar os seus aminoácidos. Né? Então, tentar diferenciar entre o que é alimento e o que é proteína humana. Os fatores que podem levar a isso são poucos, são muito conhecidos, alguns até conhecidos de vocês. Por exemplo, variação de pH, vou começar por baixo. A gente viu lá em pH que as proteínas e enzimas eram muito sensíveis. Por quê? Mudando o valor de pH normal para aquela proteína, uma proteína do estômago, que é acostumada com pH ácido, ou uma proteína do sangue, que está ali em torno de 7,3. Se você muda o pH, você pode mudar as cargas dos seus aminoácidos. Isso pode fazer com que aquelas interações fracas se rompam e essa proteína se desfaz. Então, entrar em acidose ou alcalose pode ser complicador. Ou utilizar um antiácido, por exemplo, pode ser ruim para as proteínas do estômago. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E no alimento, tem problema? Não, quando você utiliza vitamina C ou limão para fazer alimentos que têm um perfil mais ácido, nós geralmente induzimos desnaturação das proteínas ou o que é comum chamar precipitação das proteínas. Quando fermenta o leite, que a bactéria produz ácido e aí o leite coalha, o que é interessante, né, para a refeição, aquilo também é um processo de desnaturação. O que não é ruim, porque está no alimento, não é? Até porque se você consumir a proteína crua, quando chegar no estômago, vai passar pelo estômago um pH ácido, ela vai desnaturar. Então, a desnaturação é um processo que facilita a digestão das proteínas, né? Pode ser, e aí outra situação interessante, calor também pode aumentar a agitação das moléculas ao ponto de romper. Então, para o corpo humano, febre não é interessante, concorda? Mas quando a gente cozinha, o calor pode ser interessante, né? Melhora a textura, né? Dependendo, pode melhorar o aspecto, o sabor, então, tudo é mais interessante quando é cozido. Inclusive, nós evoluímos enquanto espécie também por causa do uso do calor, do fogo, né? A agitação mecânica também, você pega a clara de ovo e bate, ela muda o seu aspecto, muda a sua solubilidade, sua textura, ela precipita, isso é desnaturação proteica. É como se desnaturação fosse o que a gente estivesse falando assim, a nível molecular, e precipitação, aquilo que a gente está vendo, né, com a proteína do alimento. Então, todos esses agentes são agentes que a gente precisa ter cuidado. Eu elencaria ali como principais pH e temperatura, fazendo uma alusão ao nosso corpo, né? Febre, questões de acidose, alcalose, que eu acho que isso é uma coisa que fica mais legal para a área de saúde. Né? Então, acho que é importante vocês conhecerem exatamente isso. E fica a mensagem de que, independente da fonte alimentícia, nós vamos desnaturar essas proteínas, nós vamos degradar as proteínas para pegar os seus aminoácidos. Aí esses aminoácidos vão para o nosso sangue, vão fazer com que a gente produza proteína no interior das células, que vão ter forma, função, sabe? E estabilidade para executar a função. E, por fim, saber dos cuidados, né, que a gente precisa ter para que não ocorra desnaturação, né, dessas proteínas. Uma questão que eu acho que é importante, que eu botei como demanda nutricional, a gente não é o nosso objetivo principal, mas entender que essas proteínas que a gente acessa pela dieta, elas têm a função de fornecer aminoácidos para atender a nossa demanda. Quando a gente não está mais precisando dessa demanda, a gente não vai utilizar esses aminoácidos adequadamente, termina excretando ou produzindo outros nutrientes, como gordura. Acho que essa é a mensagem principal e qualquer dúvida no encontro síncrono eu posso tirar. Né? Muito obrigado, gente.